Vamos lá, galera. Vamos resolver agora a questão de número 110 da nossa prova Enem 2024, tá? Aplicação regular. Acompanhe comigo a leitura do enunciado para você entender a questão. Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2. Lembra, pessoal, que o espelho côncavo é aquele espelho em que a parte interna dele, tá, é a espelhada. Então, vou colocar aqui um esqueminha para você relembrar dos elementos do espelho côncavo, né? Que são centro, foco e vértice, ok? E ele fala o seguinte: apoiados um sobre o outro, né? Por suas bordas de tal forma que o vértice de E1, aí você observa bem aqui, o vértice de E1, ele coincide com o foco de E2. Então, aqui em cima você tem o espelho E2 e bem aqui seria o foco F2, ok? Eu vou tirar essa linha vermelha aqui de cima para não atrapalhar a nossa ideia. Mas aqui você sabe que é o foco F2. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice E1. Então, em cima do espelho E1, né, lá embaixo, o cara colocou um objeto, uma espécie de brinquedo ali no formato de uma raposa, parece, né? Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Então, você percebe aqui o seguinte, ó. Vem o raio de luz do objeto. Esse raio de luz ele sobe até o espelho E2 e ele é refletido de maneira paralela. Por que isso, pessoal? Lembra? Quando você tem espelho côncavo, qualquer raio de luz que venha a partir do seu foco, ele vai ser sempre refletido paralelamente ao seu eixo principal, tá? Essa é uma propriedade do espelho côncavo. E aí ele fala, né? Bora continuar aqui. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Bacana. Ele pergunta no comando agora. A natureza da imagem. Então, bora responder o comando, né? A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. Então, pessoal, veja só. Como é que se forma a imagem da raposa aqui em cima, né? Os raios de luz, eles batem no objeto, né? E são refletidos pelo objeto dentro do espelho. Então, bem aqui, ó, a gente tem múltiplas reflexões que vêm da luz do objeto, bate no espelho E2 e refletem paralelamente ao espelho E1. E como o raio chega paralelamente ao espelho E1, né, ele vai ser refletido na direção do foco do espelho E1, ok? Então bem aqui você tem um foco também, ó. Importante lembrar que aqui vai ser o foco F1 do espelho lá de baixo, E1. Aqui é outra propriedade do espelho côncavo, tá, pessoal? Vou usar outro raio aqui para você lembrar. Se o raio de luz ele chega paralelo até o espelho, ok? Ele vai ser refletido passando pelo foco desse espelho, ok? Essa é outra propriedade. Então você percebe que são vários raios de luz, né? Que vêm do objeto para formar aqui a imagem que vai ficar nessa região. Ok, então se os próprios raios de luz vêm do objeto para formar a imagem, a gente diz que essa imagem é do tipo real, tá, pessoal? Os próprios raios de luz formam a imagem desse objeto. No caso do espelho plano, por exemplo, você deve se recordar que o raio de luz ele não atravessa o espelho plano e ele sempre é refletido seguindo a lei da reflexão, né? Segundo a lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, para formar a imagem no espelho plano, você só consegue a formação da imagem através do prolongamento dos raios de luz, o que formaria uma imagem virtual. Então, no espelho plano, a imagem é virtual. Aqui, nesse caso, a imagem formada ela é real, tá? São os próprios raios de luz que formam aqui a imagem do objeto, ok? Então, a imagem ela é real, você já pode descartar as alternativas D e E. E ele quer saber, perdão, a distância entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem. Então, pegando o ponto objeto onde se encontra o objeto nessa região, né? A distância do ponto objeto até o ponto imagem é justamente essa distância aqui, ó, que a questão trouxe, tá?
A questão ela foi muito direta, ela não quis que você fizesse nenhum cálculo, só que você entendesse que a imagem formada era real e que você coletasse os dados corretos desse esquema, né? Ele colocou aqui distância de 23, né? Cadê? 5 centímetros aqui em cima, que são os distratores das questões do Enem, que é comum você se deparar. São dados que você não vai usar para nada. Então a distância aqui, de fato, ó, ela é de 7,6, que é a soma dessas duas distâncias aqui. Ok? Então nosso gabarito dessa questão é a letra C. Gabarito C. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Vocês já percebem que não dá para pular espelho esférico, né? Tem que ir preparado, porque pode aparecer uma questão dessa na sua prova. Beleza? Então curtam esse vídeo, compartilhe com os amigos e vamos continuar a resolução do Enem 2024. Valeu!